Olá, você que nos acompanha aqui no canal do Instituto Brasil Israel, como em toda sexta-feira, estamos aqui com ela, Daniela Creche, para comentar os principais assuntos da semana em Israel. E já quero te pedir, se você não for inscrito aqui no canal do IB, para se inscrever e também deixar o seu joinha aqui no vídeo, que é muito importante. E como de costume, né, Dani, mais uma semana muito agitada em Israel. E já entrando aqui no primeiro assunto que aconteceu durante o principal feriado do calendário judaico, que é o feriado de Yom Kippur, onde aconteceu um conflito, digamos assim, né, em Tel Aviv, entre seculares e ortodoxos, né? Eu vou primeiro, antes de tudo, quero deixar claro aqui para quem assiste que eu estou falando a minha opinião, eu não tenho nenhuma agenda política, eu sou manipulada por ninguém, é a minha opinião, quem me manipula sou eu. Então, é a minha opinião, é a minha visão das coisas. Eu também não represento todo o Instituto Brasil Israel, que está aberto e é um instituto plural para várias opiniões, e convido outras pessoas, as pessoas que não concordem totalmente com a minha opinião, para que procurem outras opiniões na internet ou conversem com outras pessoas e não considerem que eu estou aqui tentando passar ou influenciar ninguém. Eu estou dando a minha opinião sobre o assunto que aconteceu essa semana. E eu, inclusive, escrevi um texto sobre isso, foi um texto, acho que um pouco polêmico, exatamente por isso que eu estou falando essas coisas, e eu também fiz um vídeo sobre isso na hora, que foi, na verdade, um vídeo que aconteceu, que eu falei do coração momentos depois de saber o que aconteceu, né? Então, eu acho que é importante a gente falar aqui no Expresso, já com uma visão um pouco sobre o que aconteceu, com um pouco de hindsight, né? Um pouco de visão assim para o passado. Então, eu quero contar o que mais ou menos aconteceu, para quem ainda não está sabendo, né? Durante o Yom Kippur, né, que é o dia do perdão, o dia mais solene do feriado do calendário judaico, houve uma espécie de confronto entre alguns grupos numa praça importante de Tel Aviv, chamada Praça Dizengoff, e em que lá seria realizada uma reza ao ar livre, né? Para quem gostaria de rezar durante o Yom Kippur, então na praça haveria uma reza ao ar livre. E a prefeitura de Tel Aviv ela proibiu que essa reza fosse realizada com qualquer tipo de divisória física ou não física na praça para divisória, segregação por gênero, né? Quer dizer, homens de um lado, mulheres de outro. A maior parte das sinagogas judaicas pelo mundo tem esse tipo de divisão, mas não são todas, e existe uma discussão muito profunda entre judeus do mundo todo sobre se realmente divisão por gênero de homens e mulheres é necessário, é alguma coisa que realmente deveria acontecer, ou é uma coisa que digamos, se não tiver essa divisão, se tem algum problema. Tá? Lembrando que os judeus no mundo, para cada 2 judeus, tem 3 opiniões, né? E que existem várias denominações. O que eu chamo aqui, o que eu trabalho aqui são com 3 denominações específicas de judaísmo religioso. O primeiro é o judaísmo ortodoxo, não confundir com os ultra-ortodoxos, que são ortodoxos, mas são mais... Aliás, dentro da ultra-ortodoxia também tem vários grupos, tá? Mas o que eu chamo de ortodoxos são realmente os mais religiosos, os mais conservadores, tá? A outra denominação são os judeus conservadores, que são os judeus que não são ortodoxos, mas que levam ao pé da letra as regras, digamos assim, de alguns que estão na Bíblia, ou de alguns sábios que vieram depois da Bíblia, regras que aconteceram durante o Oriente, nos últimos 2.000 anos, né? Coisas que aconteceram, que sábios que falaram, ou que escreveram livros pós-Bíblia. E existe uma terceira denominação, que são os reformistas, que são judeus religiosos também, mas que consideram que o judaísmo tem que ser modernizado e tem que se adaptar à realidade de hoje, não precisa se manter como 200 anos atrás ou como 500 anos atrás. Tá? Então, essas são as 3 principais denominações do judaísmo. Dentro de cada uma delas existem 1000 nuances.
1 milhão de nuances. Para cada judeu, uma nuance diferente. Né? Várias correntes. Judeus, 15 milhões de nuances. Oi? Várias correntes, o próprio judaísmo reformista. Várias correntes. O renewal. Exatamente. E eu não estou colocando aí os judeus seculares, que não são religiosos. Quer dizer, você tem aí... Eu estou falando aí dos judeus religiosos. Então, quando eu falo religioso, quando eu falo judeus religiosos, eu às vezes me pego pensando se está certo, porque as pessoas ficam ouvindo e pensando que são judeus ortodoxos. E os judeus reformistas não são muito religiosos. Não é verdade. Existem judeus reformistas muito religiosos, tá? Mas cada um leva a religião para o seu lado. E existem, além dos religiosos, que são dessas 3 denominações, com 1000 nuances, você tem também, fora os religiosos, os não religiosos, os seculares, que também têm um certo nível de religiosidade que varia. São pessoas, por exemplo, que andam de carro no Shabat, que não comem kasher, que comem porco até, a carne de porco, mas que durante Pessach, né, na Páscoa judaica, fazem todo o ritual da Páscoa, ou que durante Yom Kippur jejuam no Yom Kippur. Tem muita gente assim, tem muita gente que não se considera religiosa, mas que realiza rituais e tradições que vêm da tradição judaica. Tá? Então, colocando isso à parte, toda essa explicação que eu dei agora, vamos entrar então no que aconteceu. Então, houve esse pedido de reza, a reza deveria... A prefeitura de Tel Aviv não deixou que ela fosse segregada, porque Tel Aviv quer ser uma cidade, o bastião do liberalismo, do progressismo em Israel, e eles consideram que não deve dividir pessoas por gênero, mas não desabonam nem proíbem nenhum tipo de culto religioso que tenha divisão, desde que seja num espaço privado, numa sinagoga, lugares que são privados da pessoa, as denominações podem funcionar como elas quiserem. Não há uma proibição de rezar, né? A única proibição é de dividir entre homens e mulheres no espaço público. E aí algumas pessoas perguntaram para mim, mas já estava acontecendo, já era o 3º ou 4º ano, teve em 2020, 21, 22, 23, seria o 4º ano dessa reza pública na Praça Dizengoff, que em alguns outros anos aconteceu essa divisão. Agora eu vou contar, então, um pouco o que levou a essa reza pública durante o Yom Kippur na Praça Dizengoff. Começou por causa do coronavírus, do Covid. Tá? Em 2020, porque não dava para rezar em sinagogas por causa do Covid, então a prefeitura deixou que houvessem sinagogas que as sinagogas saíssem para fora, né? Fossem rezar na rua. Então, sinagoga que é ortodoxa, com divisória, né? Entre homens e mulheres. Sinagoga que é reformista, sem a divisória. E não tem problema. Quer dizer, naquele momento, de 2020, 2021, houve uma abertura do espaço público com uma extensão do espaço privado por causa do coronavírus, da Covid. Mas a Covid terminou e, na verdade, continuou essa ideia de fazer essas rezas públicas como uma espécie de inércia, né? Vamos continuar. O que aconteceu ano passado, sem uma crise muito grande de Covid, houve uma reza na Praça Dizengoff, houve a separação e não houve um backlash, não houve uma reação do público em relação a isso. Por que esse ano, então, houve? Quer dizer, muita gente perguntou para mim, mas não tinha antes e tem. Por que houve? Porque a gente tem que ver o que está acontecendo em todo o contexto de Israel nesse momento. Israel está polarizado, Israel está passando por um momento de polarização extrema, tá? Levado por um governo que começou no final do ano passado, começo desse ano, a tentar aprovar uma reforma judicial que, para muitas pessoas de vários campos, né, e não especificamente só de esquerda, né, pensa também que esquerda e direita é um pouco diferente aqui, tá? Não é a mesma coisa que no Brasil, mas que pessoas mais liberais, mais progressistas, consideram que essa reforma judicial é um perigo para a democracia do país. Paralelamente a ser um perigo à democracia do país, essas pessoas que são contra a reforma judicial consideram que essa reforma também fortalece algumas partes do público israelense mais religiosas e mais religiosas ortodoxas. Tá? Então,
muitas dessas pessoas que reclamaram da reza esse ano são pessoas que já estão há muito tempo observando que esse governo está dando mais dinheiro para instituições educacionais ultra-religiosas ou ultra-ortodoxas ou ortodoxas, que algumas coisas que os partidos ultra-ortodoxos que estão dentro do governo estão tendo mais espaço para conseguir, e fora deles, fora os partidos ortodoxos, também os partidos de extrema-direita, sionistas ultranacionalistas, que também estão conseguindo ocupar mais espaço político e espaço também financeiro no orçamento do governo. E isso vai aumentando com o tempo, as pessoas vão engolindo, digamos assim, vários sapos, e chega um certo momento em que isso explode. E eu acho que foi isso que aconteceu no Yom Kippur. Porque algumas pessoas falaram assim, mas que absurdo que judeus progressistas ou seculares reclamaram dessa reza, né? Porque, enfim, voltando ao que aconteceu, houve uma espécie de reclamação, mais do que reclamação, houve xingamentos, houve empurra, houve troca de palavras terríveis entre os religiosos que estavam querendo fazer essa reza com divisória, que não era uma divisória física, era, na verdade, um bambu com bandeiras de Israel pendurado, mas que funcionava como uma divisória, e homens de um lado, mulher de outro. E houve muita intervenção de judeus que estavam em volta, que não queriam essa divisão. E, novamente, era proibido, tá? Não, quem disse que não era proibido está errado. A prefeitura proibiu a divisória, física ou não física, isso é claro, tá? Proibiu uma divisão entre gêneros, e a Suprema Corte não recusou o pedido de algumas ONGs para que fosse revogada essa decisão da prefeitura. Então, tinha decisão, não podia fazer a reza. E as pessoas que estavam em volta, que não são ortodoxas ou ultra-ortodoxas, ou, na verdade, estão preocupadas, ou estão nervosas, ou estão com muita raiva do que está acontecendo, em vários aspectos, não só especificamente por causa da reza, tá? Houve, então, esse atrito, e muita gente, eu acho que tem muita gente que passou do limite em ambos os lados. Eu concordo que é muito triste ver o que a gente viu, é terrível, e o resto do país, o país todo, na verdade, está muito, muito, muito preocupado com esse tipo de imagens e tipo de confrontos. Tá? Agora, tem que entender, não é que as pessoas que estavam contra e que gritaram, que xingaram os religiosos que estavam lá tentando fazer a reza em separação, não é que eles são contra a religião, são contra rezar no Yom Kippur. Provavelmente a maioria estava lá em jejum, parece que 80% dos judeus de Israel jejuam no Yom Kippur. Quer dizer, é uma prática que ela é uma prática que vem da religião e que até mesmo os seculares adotam. Quer dizer, não existe... Ok, você pode me apontar um ou dois que falam que eu sou contra a religião. Eu duvido. São pessoas que, na verdade, estavam lá e deixaram as emoções aflorarem por causa disso tudo que está acontecendo. É uma coisa atrás da outra, uma coisa atrás da outra, e eles viram que realmente houve essa reza separada contra o que a prefeitura e a Suprema Corte tinha dito, e mais ainda, mais uma coisa que levou a esse atrito, e que talvez as pessoas que estão vendo de fora não entendem, é que essa reza desse ano, e dos outros anos também, mas principalmente desse ano, ela foi criada por uma ONG chamada Rosh Yehudi, ou Cabeça Judaica, que tem como líderes, especialmente o seu líder, mas outras pessoas também, pessoas que publicamente dizem que o objetivo delas é converter judeus que não são especificamente ortodoxos, tá? Não estou falando de ultra-ortodoxos, não confundir. Volta no vídeo aquela parte que eu falei de cada denominação, tá? Judeus menos religiosos, para eles acham que conservadores e reformistas não são bons judeus, e os seculares muito menos, tá? E se for um judeu ateu que não acredita em Deus, então esse aí nem judeu é direito, tá? Direito não, nem judeu é. Quer dizer, então, o objetivo dessas pessoas, dessa ONG, é converter, é fazer proselitismo religioso, é mandar mensagens messiânicas para judeus, para que eles se tornem ortodoxos,
se tornem muito, 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 muito religiosos. E o objetivo deles é fazer isso em lugares que não são religiosos ou que têm uma tolerância, como Tel Aviv. Tá? E essas pessoas dizem isso, o chefe, o líder desse grupo chamado Israel Zeira, é muito conhecido. Então, quem não conhece e fala, não, mas eles estavam só querendo aproximar os judeus, os religiosos e os seculares, e não sei o quê. Não é esse o objetivo dessa ONG. E as pessoas que estavam lá sabem disso. Então, elas estavam chateadas, e mais do que chateadas, nervosas e, né, com raiva do que estava acontecendo, porque elas sabem justamente quem está por trás disso. Tá? Então, quer dizer, o que aconteceu, esses minutos ou horas de confronto, tem muitas coisas por trás, tem muitas nuances. Tá? Mas é claro que não tem aí nenhum... um lado é completamente certo, o outro é completamente errado, e não sei o quê, e você está vendo, não sei o quê. Não, existem muitas nuances. Eu também fiquei muito triste de ver o que aconteceu. Não justifico nenhum tipo de violência, nem verbal, nem violência física, que teve empurra-empurra. Não teve alguém que tirou um revólver e nem gente que deu soco. Não teve. Mas teve empurra-empurra, e teve xingamento, e teve muito disso, e isso é muito triste de ver. Mas eu queria agora, nesse momento, explicar o que foi por trás disso, o que levou a esse atrito na praça, sem justificar as pessoas que xingaram e empurraram, não estou justificando, mas tentando explicar o que aconteceu e também levar as pessoas que acham que foi a culpa só dessas pessoas que xingaram e berraram, que depois elas também foram xingadas e voltam, mas que começaram o xingamento, também não falar que essas são as únicas culpadas, digamos assim, no caso, como o próprio primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse, são os esquerdistas, não sei o quê, ele levou para a política, né, imediatamente, né, tentando, enfim, ganhar pontos com a base eleitoral dele. Não, quer dizer, não é só, então, as pessoas que xingaram os outros não estavam lá especificamente porque são contra rezas, porque são contra o judaísmo, são antissemitas. Eu ouvi gente falando que foi um caso de antissemitismo dentro de Israel. Não, gente, vamos tentar entender todas as nuances desse caso e tentar entender isso no contexto do que está acontecendo em Israel nesse momento, da polarização. Lembre-se, vocês estão no Brasil, vocês viram a polarização de 2018 para cá, 2016 com o Trump nos Estados Unidos, 2018, polarização entre pessoas que nunca na vida tinham brigado tanto, nunca na vida tinham muito complexo, né, Dani? E qualquer aspecto da sociedade vai reverberar essa tensão política, né? Não é Exatamente. criminalizar os ortodoxos, os ultra-ortodoxos, mas como você bem colocou, o judaísmo não é só religião, é uma etnia, né? E a pessoa pode se identificar com alguns aspectos étnicos e não religiosos e tem que garantir o pleno direito de qualquer denominação, qualquer indivíduo manifestar o seu tipo de judaísmo, a sua forma, sem segregar nem o A e nem o B, né? Exatamente. Eu não diria nem que é etnia o judaísmo. Eu, na verdade, não sei como definir o judaísmo. Boa sorte. Eu acho que o judaísmo é mais do que etnia e religião. É cultura, é história, é tradição, sabe? Então, você pode ser absolutamente secular e se sentir judeu muito historicamente, em tradição, historicamente, não só de história geral, mas da história da sua família. Você pode se sentir judeu de várias maneiras. E eu escutei um podcast interessante essa semana com um rabino secular, tá? Que não está nessas denominações religiosas, ele não é nem reformista, nem conservador e nem ortodoxo, ele é secular. E ele se considera rabino, né? E ele diz, porque o que acontece é que com muitos religiosos, não todos, mas muitos religiosos, principalmente os ortodoxos, os judeus no mundo, né, consideram que os seculares têm eles são vazios por dentro, eles têm um vazio de valores ou de pensamentos. E esse rabino falou, não, o secularismo ele tem os seus princípios e os seus valores muito fortes também, entendeu? Então, não adianta você ser muito religioso, ir no meio de Tel Aviv e falar, vou agora ensinar para vocês o que é ter bons valores. Os bons valores são só os religiosos. Esse aqui, aqui, aqui. Vocês estão errados.
que é isso que esse grupo, essa ONG Cabeça Judaica pensa e quer fazer. Não, os seculares, não estou falando aqui nem dos religiosos reformistas, que também são bem mais tolerantes, muito mais tolerantes. Estou falando aqui dos seculares, que nem se consideram religiosos, ou se consideram religiosos muito light. Eles têm, e eu não escondo que eu faço parte desse grupo de seculares que tem vários, que se consideram judeus por 1000 outros lados, tá? E que os seculares têm o mundo do secularismo é rico de valores, de tradições, de ideias, tá? Então, o que tem que ter é uma tolerância mútua. Agora, existe aquele dilema da tolerância, né? Você pode ser tolerante, né? Os seculares ou os reformistas podem ser tolerantes em relação aos ortodoxos, né? Os conservadores também são bem tolerantes. Você pode pegar as denominações mais tolerantes, sei lá, os conservadores, os reformistas e os seculares total, e vocês serem tolerantes em relação aos ortodoxos e aos ultra-ortodoxos. Ótimo, acho que está certo, tem que ser tolerante. Mas, e quando você tem pessoas na ortodoxia que não são tolerantes em relação a você e que acham que você está errado e tem que mudar? E que estão lá de propósito para te incomodar e te ensinar a ser judeu de verdade. Você tem que... Qual é o limite da tolerância aí? Entendeu? Então, eu acho que foi exatamente essa discussão que foi colocada com esse atrito aí que houve em Tel Aviv. Então, eu peço a vocês para escutarem o que eu estou falando e como minha opinião, tá? E eu peço desculpas já se eu me falei alguma coisa que não saiu exatamente como, enfim, eu gostaria de ter dito, e para ter tolerância em relação à opinião das pessoas, a maneira como elas viram os acontecimentos, e, acima de tudo, tentar entender todo o contexto e as nuances desse caso. É isso, né, Dani? A gente segue acompanhando aqui, como você bem disse, é mais um reflexo, né, da polarização que a sociedade israelense vive. A gente presenciou isso aqui no Brasil e ainda vive os reflexos, né, do que foram esses últimos anos, desde 2013 aí, em momentos de tensões políticas, próximos de eleições ou decisões no parlamento, no judiciário que inflamam os grupos políticos, você tem isso em tudo, em jogo de futebol, em show, em programa de televisão, em espaço público, como você bem falou, né, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, e agora está chegando em Israel, e esperamos que os direitos das pessoas e a escolha, a denominação, se não tiver denominação, ou seja, secular, que seja garantida e preservada, afinal, a pluralidade faz parte, né, do povo judeu e, como você bem colocou, né, cultura, história, família, vai muito além da religião. E aqui eu queria Perfeito que você falou, vou falar uma última frase para a gente ir para o próximo assunto, que a gente está hoje nesse assunto. A última frase é o seguinte: eu quero dizer que eu vi as reações ao que aconteceu em Tel Aviv e fiquei um pouco otimista. Né? A gente fala que o judeu, em geral, é um pessimista que quer ser otimista, mas não consegue. Né? Mas eu quero dizer que eu sou otimista, porque eu vi o ministro de Segurança Nacional, o Itamar Ben-Gvir, que é um ultranacionalista religioso, ele falou: esses esquerdistas, então eu vou em Tel Aviv fazer uma reza daqui a 2 dias e não sei o que e tal. E todo mundo, inclusive gente de direita, gente de esquerda, gente da própria coalizão de governo, inclusive o próprio Netanyahu, falaram: não faça isso, não provoque. Provocação não leva a nada. Vamos agora tentar deglutir o que aconteceu e tentar sair dessa melhor. Tá? Eu acho que as discussões estão muito afloradas sobre o que aconteceu no Yom Kippur, mas tem muita gente fazendo meia-culpa, tem muita gente vendo, olha, passou do limite, não, peraí, vamos dar um passo atrás. E por enquanto, eu fiquei um pouco otimista com essa meia-culpa que muita gente está fazendo. Não é isso, né, Dani? A gente segue acompanhando aqui, tem coisas positivas aí em toda essa situação que aconteceu,
E aproveitando aqui para entrar no segundo assunto aqui desse Expresso, né? A gente falou na semana passada, que foi o episódio especial, né, do discurso do Benjamin Netanyahu na ONU, e o segundo assunto aqui diz respeito a um possível acordo entre Israel e a Arábia Saudita, que ganha mais um capítulo, que foi a ida de um ministro israelense que foi publicamente para a Arábia Saudita pela primeira vez. E aí a gente está na expectativa aqui de que a qualquer momento, né, Dani, pode sair esse acordo e que pode mudar o cenário, não só do Oriente Médio, mas de toda a geopolítica mundial, né? Certamente, a gente está vivendo momentos históricos, apesar de tudo que está acontecendo, dos aspectos ruins e da divisão, da polarização dentro de Israel, a gente está vendo internacionalmente, geopoliticamente, uma movimentação muito boa para Israel, que é essa aproximação com os países vizinhos e com o Oriente Médio, né? Então, a gente viu os acordos de Abraão em 2020, que foi um acordo excelente, feito com Marrocos, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, e depois entrou o Sudão, e também outros países voltaram a se aproximar de Israel, como a Turquia, o próprio Egito, que já é bastante próximo, mas esquentou um pouco o relacionamento. Quer dizer, então, você viu, a partir de 2020, toda uma movimentação geopolítica que beneficiou Israel no sentido de ser mais integrado ao Oriente Médio. E isso por causa de um certo temor da Arábia Saudita, de muito temor da Arábia Saudita, não, que esses países todos do Oriente Médio têm do Irã. Né? Quer dizer, então, na verdade, a oposição ao Irã, né, levou com que muitos países do Oriente Médio se unissem também a Israel, né? Aquela coisa de quem o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Né? Então, houve, e claro, obviamente, tudo com mediação americana, muita promessa de dinheiro, de armas, de troca econômica, tem muita coisa por trás, coisas que a gente nem sabe ainda. Tá? Então, o que está acontecendo agora é o próximo passo dos acordos de Abraão, que é o acordo com a Arábia Saudita, que, na verdade, seria é muito melhor do que os acordos de Abraão, que estão com países pequenos ou com Marrocos que ficam um pouco mais longe, né? No norte da África, não fica exatamente no Oriente Médio, que seria a Arábia Saudita. A Arábia Saudita é um país que é líder no Oriente Médio, é líder do mundo árabe muçulmano, é o lugar onde nasceu Maomé, é onde tem Meca e Medina, os lugares mais importantes para o Islã. Quer dizer, a Arábia Saudita reconhecer a existência de Israel é um game changer, é uma mudança total. O Neymar e o Cristiano Ronaldo estão jogando, né? Que olha só, viu? Eu acho que talvez eles estejam ajudando lá. Mas, então, seria excelente. E a gente está vendo cada vez mais, a gente já falou umas 2 semanas atrás, também durante a Assembleia Geral da ONU, que o próprio Mohammed bin Salman, que é o herdeiro lá do reinado da Arábia Saudita, falou que está se aproximando cada vez mais de Israel, o Biden falou, o próprio Netanyahu falou, a gente está vendo sinais disso todos os dias. E o último sinal, como você falou muito bem, o último capítulo da novela, quer dizer, o mais recente capítulo da novela, não o último, mas o mais recente, é que o ministro de Turismo de Israel, Chaim Katz, participou de uma conferência multilateral de turismo em Riad, né, a capital da Arábia Saudita, uma conferência organizada pela ONU. Nunca na vida uma autoridade israelense foi convidada, nem deixaram entrar para fazer uma conferência em Riad, na Arábia Saudita. Foram vários jornalistas também junto, que fizeram matérias lá na Arábia Saudita e não sei o quê. Fora isso, paralelamente a isso, também teve o embaixador da Arábia Saudita na Jordânia, que se tornou, na verdade, um enviado também especial da Arábia Saudita à Cisjordânia, à Autoridade Palestina. Ele foi da Jordânia para a Cisjordânia para se encontrar com a liderança da Autoridade Palestina. Isso nunca aconteceu também. Nunca, desde 1967, nunca havia. A Arábia Saudita não tinha enviados, ela não admitia que a Cisjordânia existisse enquanto, né, que a Autoridade Palestina existisse enquanto entidade, porque não reconhece Israel, não reconhece a ocupação israelense, né, de territórios palestinos, enfim, é tudo, né, não reconhece nada. Então, isso está demonstrando que a Arábia Saudita está se aproximando cada vez mais, mas que também não perde aí o olho nos palestinos. Inclusive, o último grande obstáculo para esse acordo aí
com a Arábia Saudita é realmente o que Israel vai dar aos palestinos de bons gestos de boa vontade, né? Vai dar mais liberdade, vai dar autorização para ter mais autonomia maior na Cisjordânia, vai ter como é que vai ser essa troca, esse troca-troca entre Arábia Saudita e Israel e palestinos, né? Os americanos também querem que Israel dê alguma coisa para os palestinos em troca desse acordo aí. E o que a Arábia Saudita quer, na verdade, autorização americana e do mundo para desenvolver um programa nuclear civil. E esse é o grande problema que muita gente está morrendo de medo, que a Arábia Saudita comece a lidar com questões de armas nucleares, não armas, mas de tecnologia nuclear, que leve a uma corrida nuclear, né, em todo o Oriente Médio. Que outros países, como Turquia, Egito, resolvam também que querem tecnologia nuclear, talvez até chegar, por exemplo, a uma bomba. Tá? Então, existe aí toda uma complicação, não é fácil, não vai ser fácil para nenhum desses países aprovar em seus parlamentos. Eu não sei se na Arábia Saudita tem que aprovar alguma coisa no parlamento, não sei se tem parlamento. Mostra aqui a minha ignorância. Eu acho que não, acho que é um reinado que eles decidem lá, né? Mas em Israel e nos Estados Unidos tem que receber o respaldo e voto em seus respectivos parlamentos e vai ser difícil, não vai ser fácil. Mas as coisas estão acontecendo e essa visita de um ministro a Riad foi realmente histórica. Eu acho que minha internet deu uma caída aqui, eu não sei se foi a sua ou a minha. A sua internet deu Só uma dar um caída, foi a pause. minha. Gravou A alguma minha coisa? internet. Gravou. É só que Ficou eu saí tudo? da tela aqui. Talvez tenha sido. Voltei. Voltei. Peraí, rápido. Voltou. Peraí, eu vou pausar. Voltando. Então é isso, Dani. A gente segue acompanhando aqui também essa movimentação aí entre Israel e Arábia Saudita, né? A gente comentou disso aqui no programa da semana passada. Esperamos que de fato um acordo seja firmado, porque é isso, vai ser bom para os dois países, né? E indo nessa linha aí de mudanças e Estados Unidos, Arábia Saudita e tal, a gente entrando aqui no último assunto do programa, uma notícia positiva, né? Uma notícia boa, principalmente para você que mora aí, que é o fim dos vistos para cidadãos israelenses para ir aos Estados Unidos. Teve um porém aí, né, nesse acordo, que é para todos os cidadãos palestinos que tenham passaporte israelense viajar pelo aeroporto Ben Gurion, em Tel Aviv, né? De fato, é uma notícia muito boa e ajuda na desburocratização aí de menos um visto, né, para Israel. Pois é, Israel agora é o país número 41 desse grupo seleto de países que não precisam de visto para ir para lá. Precisa só pagar $21 e na internet colocar seus dados num site chamado ESTA, Electronic System for Travel Authorization. Então, isso já está sendo falado há anos, né? Israel há anos quer que não tenha necessidade de visto para os israelenses, né? Como no Brasil, acho que também está acontecendo, você tem filas astronômicas para conseguir um visto para os Estados Unidos, às vezes durando um ano, porque a Covid piorou o sistema, sei lá, deu um tilt no sistema de autorização dos consulados, e aqui o consulado também. Então, realmente, para os israelenses é uma excelente notícia. Provavelmente deve começar em novembro. Agora, tem várias coisas. Primeiro, só com passaporte biométrico. Tem muitos israelenses que não têm passaporte biométrico e que são meio contra, não gostam de biometria, porque a biometria tem todos os seus dados, todos os seus não sei o quê. Só que não tem jeito. Um dos pedidos dos americanos para todos os países que entram nesse sistema do ESTA é que tenha uma base, um banco de dados automatizado e digitalizado sobre todas as pessoas, para inclusive ajudar em, sei lá, procurados da Interpol, pessoas que estejam foragidas. Você imediatamente passa aí o chip
do passaporte e vem todos os dados daquela pessoa, se ela está sendo procurada em algum lugar, tá, não sei o quê. Tá? Isso é uma coisa que não tinha. Israel tinha passaporte manual, assim, não tinha um chipzinho, não era biométrico. E carteira de identidade aqui também, que também era só um papelzinho, agora é biométrica. Nem todo mundo quer, as pessoas têm um pouco de medo de invasão de privacidade, mas agora que tem essa questão de ir para os Estados Unidos, muita gente, eu acho que vai admitir, vai querer, vai mudar seu passaporte para biométrico. Aliás, eu acho que todos os novos passaportes já são necessariamente biométricos, ao que parece. E outra coisa que aconteceu foi, como você falou, Israel teve que aceitar, depois de muito tempo conversando com seus sistemas, agências de segurança interna, Mossad, a agência de segurança, né, o Shin Bet, o Mossad, tiveram que dar autorização para isso. Né? Para quê? Vou dizer para quê. Porque existem muitos palestinos que têm passaporte duplo, que têm passaporte americano. Né? Assim como tem israelenses que têm passaporte de outros países, tem palestinos que também ou nasceram nos Estados Unidos, ou moraram, ou os pais são americanos, ou sei lá o quê, e eles têm passaporte americano também. Tá? Em Gaza, acho que são mais ou menos 200 pessoas só, então não é tanto problema. Né? Você pode... Não é um grupo muito grande. Mas na Cisjordânia são dezenas de milhares. Tem gente que diz até que são centenas de milhares de pessoas. E eles, com o passaporte americano, agora vão ter a liberdade de viajar para os Estados Unidos através do Aeroporto Internacional Ben Gurion. Até hoje, Gaza, por exemplo, a pessoa tinha que ir através do Egito para viajar para o exterior. E na Cisjordânia tem que ir através da Jordânia. Né? A não ser raros momentos e raros motivos e raras oportunidades, um palestino poderia viajar através do Aeroporto Internacional de Israel. Novamente, não confundir com os árabes israelenses. Os que têm passaporte israelense, não é isso. São os palestinos que não são árabes cidadãos de Israel. Tá? Então, esse é um grande problema. Muita gente fala, não, mas vai ter atentado terrorista, vai ter não sei o quê, bababá, e eles vão servir para traficar drogas, não sei o quê. E eu estava vendo a opinião de um ex-agente de segurança falando que não, que, na verdade, por causa dessa questão do banco de dados, que agora vai ter com passaportes biométricos, não sei o quê, e também em colaboração com o banco de dados americano também. Né? Porque os americanos também têm um banco de dados e também atuam contra o terrorismo. Né? Que, na verdade, vai ser melhor para Israel. Vai ter uma visão melhor de quem são essas pessoas. Né? Tem um controle maior das fronteiras através desse tipo de passaporte biométrico. Né? E de colaboração entre os sistemas de defesa dos dois países. Quer dizer, então, ele acha que não é perigo nenhum. Né? Mas Israel, enfim, muita gente aqui tem paranoia, tal, não sei o quê, mas a troca, que é você poder ir para os Estados Unidos sem tirar passaporte, sem tirar visto, parece que falou mais alto, e Israel concordou, já, na verdade, há muitos anos que pede isso dos Estados Unidos, né? Não é esse governo que conseguiu, não, é uma questão que já vem há anos. Parece que ia sair no ano passado, no governo anterior, e esse governo torpedeou para que não saísse, mas vai sair agora. Vamos ver como é que vai funcionar. Né, Dani? Teve do ministro, né? Que ele falou antes dos Estados Unidos anunciar. Esse ministro atual, esse chanceler atual, ministro das Relações Exteriores, Eli Cohen, que inclusive vai para São Paulo, acho que no mês que vem, em novembro. Ele não é um ministro, ele não é um chanceler, um diplomata de carreira, digamos assim. Então, ele dá umas gafes que as pessoas até meio que desculpam porque o cara não é diplomata de carreira. Mas, às vezes, ele se coloca aí nos problemas, né? Israel entra aí em problemas diplomáticos por causa dele. Então, exatamente, ele anunciou, já há uns 10 dias atrás, que vai sair daqui a 10 dias, os Estados Unidos não tinham falado nada, ele já deu uma data, daqui a 10 dias a gente vai anunciar. Os americanos já ficaram assim, não falaram nada. Mas ele falou, porque ele quer ganhar pontos, ele quer falar, eu consegui. Ele já tinha feito coisas anteriores também relacionadas a querendo ganhar. Como um dia antes dos americanos anunciarem formalmente, ele anunciou em Israel. E parece que a chancelaria israelense, a embaixada israelense dos Estados Unidos, recebeu vários telefonemas
dando esporro. Tipo, vocês não podem falar antes da gente, tal, não sei o quê. Mas isso não fez com que a questão voltasse atrás, né? Ele, na verdade, continuou, e realmente no dia seguinte, uma funcionária, né, da chancelaria, não sei se da chancelaria ou do governo americano, anunciou formalmente. Tá? Então, é oficial. Parece que não é imediato, parece que tem aí algumas semanas de ajuste, mas já começa, e para muitos israelenses realmente é uma boa notícia, e esperamos que esse especialista, né, da Serviço de Segurança israelense esteja certo de que, na verdade, não é aí um problema de segurança nacional para Israel, né? Não vai acontecer um problema de segurança nacional. Tem vários aspectos em relação a isso também, que eu não vou entrar aqui agora. Tem alguns grupos que eu acabei de ler, em algum lugar tem alguns grupos americanos, incluindo os grupos de judeus americanos mais progressistas, que estão pedindo para os Estados Unidos voltar atrás na decisão, porque acham que, na verdade, isso aí criaria uma diferenciação entre o tratamento de Israel aos palestinos em geral e o tratamento de Israel aos palestinos americanos. Seria aí uma coisa que não seria igual o tratamento. O tratamento de Israel aos palestinos, segundo esses grupos, é muito ruim, e que, de repente, agora Israel vai tratar bem os palestinos que têm passaporte americano, né? Isso cria alguns problemas realmente aí para esses grupos, né? Eu não sei totalmente esse assunto, nem consegui ler tudo que esses grupos dizem, mas, enfim, tem também nuances isso, mas, ao que tudo parece, depois de anos de negociação, realmente vai sair e é oficial. A gente começou o programa aqui, né, com o assunto tão pesado da polarização, e terminar o programa com uma notícia, né, que, enfim, apesar do governo, apesar de tudo que a gente está acompanhando, não deixa de ser uma notícia boa, ainda mais que abre a possibilidade aí, né, de um acordo, uma conversa com os palestinos, né, e a gente acompanha também esse acordo com a Arábia Saudita. A gente espera que seja uma luz, né, nesse túnel aí, que possa caminhar para um mundo da paz, e que a gente consiga traçar novos horizontes, né? Com isso, a gente vai chegando ao fim desse programa aqui, desse Expresso. Não deixe de deixar o seu like, a sua inscrição aqui no canal, o seu comentário aqui também é muito importante. E, mais uma vez, obrigado, Dani, e até sexta-feira que vem. Obrigada a todo mundo que escutou até agora. Se você ficou até o fim, muito obrigada. E obrigada, João, e a gente se fala na semana que vem. É isso. Até mais. Tchau, tchau.